Salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola 2021, tudo bem com vocês? Comigo 100%, graças a Deus. O importante é estarmos com saúde, paz e energia, e o resto a gente corre atrás, não é verdade? E aí, como que vocês estão? Seus doido maluco por Cartola! Tamo junto, pessoal, vamos que vamos? Galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, aquele vídeo maroto pra te ajudar na rodada 16, tá bom? Esse vídeo que a gente sempre vem fazendo toda semana antes do fechamento da rodada, para poder te passar alguns números, alguns dados, para que fortaleça o seu estudo, que você consiga montar um bom time para dar aquela baita mitada na rodada de número 16, tá bom? Então, bora com o boleiro. Então, antes de começar, não vou pedir para vocês que vão passar por aqui e não conhecem o nosso canal, te convido a assistir esse vídeo e outros conteúdos que nós já postamos aqui no canal, tá? Se você achar que eu mereço, então tá aí o link aqui embaixo, você pode se inscrever, deixar um like, faça se você achar que eu mereço, tá bom? E você que já conhece o nosso trabalho, eu conto com a tua força, a tua amizade e parceria para que nós possamos continuar crescendo no YouTube e levando os nossos humildes conteúdos para mais amigos cartoleiros, beleza? Então, sem muita enrolação, quero tentar fazer um vídeo simples, mas objetivo para vocês, tá? Galera, teremos todos os jogos, tá? Teremos aí todos os jogos para a rodada de números 16. Eu quero passar rapidamente aqui o confronto para vocês, tá? E algumas análises, e já a gente vai para os scouts, tá? Falando aí do jogo entre Bragantino e Juventude, tá? É um jogo que tem a probabilidade do Bragantino vencer esse jogo, tá? Quero passar para vocês o seguinte: nos últimos 5 jogos como mandante, o Bragantino aí tem uma média assim, não tão boa, né? Tem aí 2 vitórias, né? São 3 empates, o importante é que não perdeu jogando em casa nas últimas 5 rodadas, tá? Já o Juventude jogando fora de casa, tá? Tem um cálculo ruim, tá? Presta atenção, não venceu nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa. Então, tende aí uma probabilidade boa do Bragantino vencer, tem boas peças para vocês apostarem, tá bom? Só lembrando aqui para vocês, galera, esse é um vídeo de análise, dados e scouts. Eu praticamente vou já indicar jogadores para vocês, então eu não vou dar indicações de jogadores porque já postamos vídeos falando de jogadores, tá bom? Aqui, na verdade, a gente vai fazer aquela análise mais profunda e com certeza vai te ajudar. Um exemplo, falamos tanto do Internacional na parte defensiva, então já falamos o lado que é bom apostar, tá? Então automaticamente eu já estarei lhe dando qual opção boa de jogador para escolher, tá? Não precisa ficar passando aqui, 5 dicas de fulano de tal, de lateral tal, porque eu já fiz esse vídeo para vocês e caso vocês queiram, tá aqui no nosso conteúdo, é só você ir no nosso canal que vai estar lá, tá bom? Vamos falar então de esse confronto bacana, Atlético Mineiro e Palmeiras, tá? Você vê um histórico de confronto, tá? De 3 vitórias, 5 empates e 2 vitórias pro Palmeiras na casa do Atlético Mineiro. É bem equilibrado esse confronto, tá? Você vê que nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, você vê que tem uma gama de vitórias, foram 4 vitórias consecutivas e um empate. O Palmeiras jogando fora de casa aí não tem um histórico tão bom, tá? Tem aí não é ruim também, mas não é o excelente, né? Teve um empate contra o São Paulo, aí ganhou do Atlético Goianiense, ganhou somente de 1-0 do Sport, né? Perdeu pro Bragantino. São 2 times muito bons e táticos, tá? Muito bons e táticos. Mas, né, eu já vou passar aqui as minhas apostas para vocês. Existem peças importantes para se apostar, principalmente nos meios de campo, tá? Fiquem ligados aí nessa proposta. São Paulo e Grêmio, né? O Grêmio vem melhorando bastante, né? O São Paulo em casa não tem uma média boa, tá? E o Grêmio vem melhorando. Só que também fora de casa, isso que é um dado bacana, né? Fora de casa, o Grêmio nos últimos 5 jogos só marcou um gol, galera, que foi contra o Fluminense na rodada 12. O resto foi empate e derrota. Então, pensando por esse lado, né, dá sim para se fazer apostas ofensivas no São Paulo e defensivas na parte do Grêmio, pensando na questão que o São Paulo é um time que vai finalizar bastante e vai ceder bastante pontuação de desarme, tá? Você vê que nos últimos confrontos jogando, né, em casa, o São Paulo aí tem 4 vitórias, são 5 empates, somente uma vitória do Grêmio. Então, portanto, mesmo que o São Paulo vá misto, né, o São Paulo tem a tendência aí de jogar para frente com marcação alta, então pode ser que o São Paulo consiga vencer esse confronto. Flamengo e Sport, né? Flamengo veio aí de uma grande goleada perdendo para o Inter, né?
Mas é um caso à parte. Quem assistiu o jogo da Libertadores viu novamente o Flamengo fazer o que nós sempre esperamos, né? Goleou. Jogando em casa, né, contra o Sport. O Flamengo tem 6 vitórias, somente um empate, mas tem 3 derrotas, né, para o Sport. Não é brincadeira, não. Mas isso aí foram jogos bem antigos, tá? O Flamengo tende sim tende a vencer esse confronto. Existem boas peças. Lembrando que Pedro, né, não sabemos se vai estar em condições de jogo, né? Ele tinha se lesionado, mas Bruno Henrique, Michael no ataque, né? Talvez o Muniz pode jogar, então vamos ficar de olho. É muito interessante fazer uma aposta no Flamengo. Não acho que o Flamengo vá perder para o Sport, né? Assim como perdeu para o Inter, tá? Até mesmo porque o Inter tem um time muito melhor do que o Sport. E lembrando, o Sport jogando fora de casa não é um time convincente. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Teve 2 vitórias aí contra o Bahia e o América, mas somente de 1 gol, aí teve empate e derrota. Tá? Então é um time que quando tá fora de casa, é um time que faz somente 1 gol, geralmente de bola parada. Tá? Então, para mim, tende sim a vitória vir para o Flamengo, nós temos boas peças aí. Já o confronto entre Corinthians e Ceará, tá? Histórico aí de confronto, né? É bem equilibrado, são 3 vitórias pro Corinthians, 3 empates e 4 vitórias pro Ceará. Eu tinha visto uma análise, não sei se é verdadeira ou não, né, que o Ceará, você vê aí que o Ceará tem mais vitória jogando na casa do Corinthians do que o próprio Corinthians, tá? E o Corinthians vem melhorando, provavelmente vai jogar algum tempo, né, 20, 30 minutos, os 2 jogadores, tanto o Juliano, que já é do time principal, quanto, né, o Renato Augusto, mas o Ceará é um time bem ofensivo e tem de ser um jogo bacana, tá? O Corinthians jogando em casa nas últimas 5 partidas, né? Olhando, ó, você vê aí, perdeu o Flamengo, perdeu pro Atlético Mineiro, empatou pro Inter, empatou pro São Paulo, e aí lá atrás, na rodada 6, teve uma vitória contra o Sport. Então, nas últimas 4 jogos em casa, não tem uma média boa o Corinthians. O Corinthians tem uma média até melhor jogando fora de casa. E o Ceará já são 11 partidas consecutivas sem perder. Na verdade, o time que mais empata do que vence, tá? Se você vê nos últimos 5 jogos jogando fora de casa, tá? Você vê que foram 5 empates. Então, a tendência desse jogo, para mim, é que seja um jogo de empate também, até porque o Corinthians vai travar esse confronto, tá? Fortaleza e Santos, para mim um confronto muito aberto, 2 equipes jogando para frente. O histórico aí, o Santos não venceu o Fortaleza na casa do Fortaleza, foram 2 vitórias por Fortaleza e 2 empates. Sabemos o modo de jogo proposto aí pelo Fernando Diniz, pelo Santos, e isso tende a dar probabilidade muito grande por Fortaleza. Já vou trazer os scouts e vocês vão entender que tudo que vamos passar nos scouts vai bater com o que eu estou falando, tá? Jogar com Fortaleza em casa vou falar que é uma gíria, mano, é embaçado. É difícil, cara, é difícil, tá? Você vê que nos últimos 5 confrontos, jogando em casa, o Fortaleza não perdeu, tá? Já o Santos tem uma vitória bem magra contra a Chapecoense, né? Tem derrota e tem empate, então não é uma média boa jogando fora de casa, né? E provavelmente o Marinho não deve jogar, então o Santos irá desfalcado. Isso dá uma grande probabilidade do Fortaleza vencer este confronto. Bahia e Atlético Goianiense, vejo um jogo proposto pelo Bahia, né? Vai tentar atacar, a gente sabe que o Bahia perdeu bastante força ofensiva, um time que no meio de campo não vem criando muitas oportunidades, tá? E o Atlético Goianiense é um time que propõe contra-ataque, joga muito bem pelas beiradas, mas é um time muito, como que eu posso dizer para vocês? Muito tímido no seu ataque, né? Por isso que faz pouquíssimos gols. Eu vou mostrar para vocês. Nos últimos 5 jogos fora de casa, né? Até que fez aí 1-0, 1-1, 1-0, né? Tomou uma goleada de 4-1, mas você vê que foram tudo questão de 1 gol, né? E teve aí praticamente, né, mais empates, né? Aí teve uma vitória e uma derrota, que foi uma goleada contra o Atlético Mineiro. Então não tem uma média jogando tão bem fora de casa. Já o Bahia, né, você olhando pro Bahia já perdeu aí na rodada 14 pro Sport, levou um chumbo aí do Flamengo, aí teve uma vitória bem magrinha contra o Juventude, perdeu pro América, aí lá atrás venceu do Atlético Paranaense. Então não é dados muito interessante, tá? Esse confronto, né? Eu sei que vai para cima, mas tem de ser um confronto muito feio, um confronto aí até mesmo de empate. Cuiabá e Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense jogando fora de casa não tem um histórico legal, só tem aí nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, tem uma vitória, que foi uma goleada em cima do Fluminense, e aí veio de 2 derrotas consecutivas particularmente, tá? Joga melhor dentro de casa,
né? Mas é um time que faz gols, mas também sofre gols. E o Cuiabá sempre vem beliscando os golzinhos. Inclusive, nos dados que eu vou passar, vocês vão ver que é um dos times, né, que jogando em casa, é um dos times que mais finaliza e mais faz gols com os seus atacantes. Então, assim, acho que vai sair gols para ambos os lados, né? Acho que tende aí uma probabilidade, né, de vitória, né, aí para o Atlético Paranaense, mas acho que não será um jogo de nenhum gol. Vai ser jogo aí de 2-1, 1-1. Eu tenho a certeza que o Cuiabá vai dar aquela beliscadinha. Então, se você tiver uma aposta bastante ousada, meias e atacante do Cuiabá, mesmo contra o Atlético Paranaense, é uma boa. Beleza? Inter, né? Agora vamos falar entre Inter e Fluminense. Galera, não é porque o Inter deu uma grande goleada em cima do grande Flamengo, e sim pelos dados estatísticos. Tá? O Inter vem melhorando muito. O Inter nos últimos jogos sofreu pouquíssimos gols com a sua zaga, jogando em casa, tá? Então, e o Fluminense é um time com pouquíssima criação, é até um time que joga bastante coletivamente, mas é um time que se cria muito pouco, muito fraco, principalmente com seus atacantes, tá? Então, por esse motivo, vejo aí que tende o Internacional a vencer esse jogo. Você vê que o histórico do confronto são 5 vitórias para o Inter, 3 empates e somente 2 vitórias do Fluminense, tá? Você vê que nos últimos 5 jogos do Inter em casa, né, não é nenhum grande resultado, mas você vê que o Inter tomou pouquíssimos gols, foram somente 3 gols em 5 partidas, tá? E já o Fluminense, você vê que só fez 3 gols em 5 partidas jogando fora de casa. Então você vê, o Fluminense faz poucos gols e o Inter sofre poucos gols. Então isso tende a levar que até mesmo dá pra gente, quem sabe, mais uma vez fechar a zaga do Internacional contra o Fluminense. E o último confronto, Chapecoense e América. Eu adoraria dizer, eu gosto muito da Chapecoense, falar a Chapecoense vai ter sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Até acho que pode acontecer, tá? Porque o América vem deixando a desejar muito, muito mesmo. Então, você vê que o histórico do confronto é mais favorável para a Chape, né? Foram 3 vitórias contra 1 vitória do América e 4 empates. Nos últimos jogos, principalmente no último jogo, a Chapecoense jogou com 3 atacantes. Então, toda hora estava beliscando lá no ataque. Infelizmente, perdeu. Mas estava lá, toda hora, dando uma beliscadinha. Então, é um time que vai jogar bastante aberto, né? Vai jogar bastante aberto. E tende a deixar um espaço muito grande para o América. E o América gosta de jogar muito, principalmente pelo lado esquerdo, que é o lado frágil da Chapecoense, que é o lado direito da sua defesa. Então, assim, existem peças boas para apostar de ambos os lados aí, tá? Você vê que não tem nem como falar, porque a Chapecoense não venceu ainda. Então, tanto olhar em casa como fora, né, tem empates e derrotas. Já o América fora de casa, né, só tem aí uma vitória que foi contra o Bahia, lá na rodada 8. E o resto foi empate. Empatou com o Atlético Goianiense, o Grêmio, tomou a chapuletada do Fortaleza e perdeu pro Palmeiras, tá? Então, assim, vejo sim que pode ser até um jogo ali de empate, um negócio bem torturoso, né? Digamos assim, mas existem peças boas, né? Pra gente apostar dentro desse time, desses dois times. E agora eu vou passar alguns dados pra vocês vão entender o porquê. Bora com o boleiro? Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês uma novidade, né? Eu sempre faço lá nos meus grupos, mas alguns amigos inscritos pediram. Então, vou passar pra vocês em tudo que eu, né, estudei, analisei durante a semana toda. Então, eu vou passar as apostas do boleiro, tá? Pra rodar 16. Então, pelas as minhas análises, tá? Bragantino 2-1 em cima do Juventude, tá? Atlético Mineiro 1-0 contra o Palmeiras. São Paulo e Grêmio 1-0 pro São Paulo. Jogo do Corinthians e Ceará 1-1. Flamengo e Sport 3-1. Cuiabá e Atlético Paranaense 2-1 pro Atlético Paranaense. Fortaleza 2-0 contra o Santos. Bahia 0-0 com o Atlético Goianiense. Jogo do Inter com o Fluminense 1-0 pro Inter. E Chape 1, América Mineiro 2. Pra mim, como eu falei pra vocês, é a minha aposta. Acho que o América vence esse jogo e a Chape vai furar o SG, tá? Outros dados que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Bem interessante, tá? Os 5 jogos que tende a ter grandes chances de pênaltis, tá? Confronto entre São Paulo e Grêmio, Corinthians e Ceará, Bahia e Atlético Goianiense, Inter e Fluminense, Flamengo e Sport. Esses 5 jogos aqui tende a ter grande chance de pênaltis, então já corre lá para você ver quem que são os batedores de pênalti de cada equipe, tá? E também
são tendências de cartões vermelhos. Então vamos ficar de olho, tá bom? Finalizações e gols de cabeça feitos, inclusive isso aqui é cedido pelo Cartola, tá bom? Você vê aí, ó, que os times que mais têm finalização de cabeça, vou dar os 5 aqui, tá? Flamengo, Palmeiras, Bahia, Fluminense e Bragantino. São os times que mais fazem finalizações de cabeça. Bolas principalmente paradas, tá bom? Finalização e gols de cabeças, tá? Sofridos. Os times que mais sofrem gols de cabeça. Juventude, Atlético Goianiense, Chapecoense, Atlético Paranaense e Bragantino. Então fiquem de olho aí nesses times, tá bom? Desarme, jogadores, né, nos últimos 5 jogos que mais desarmaram, né? Nós temos aí o Anderson Leite da Chapecoense, Fernando Sobral do Ceará, Ricardo Silva do América, Zé Rafael do Palmeiras, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Flamengo, Matheus Ribeiro da Chapecoense, Gabriel do Corinthians, Juninho do América, Wanderson do Grêmio, Arrasca do Flamengo, né, o Busanello da Chapecoense, tá? E aí vai, esses são os 10 primeiros, tá? Jogadores nos últimos 5 jogos que mais finalizaram, tá? Vou falar 10 para vocês. Terans, do Atlético Paranaense, Robson do Fortaleza, Yuri Alberto do Inter, Rick do Ceará, Gabigol do Flamengo, Fabrício do América, Alisson do Grêmio, Lima do Ceará, Krigor do América, não, Matheus Peixoto tá fora, Gilberto do Bahia, Bruno Henrique do Flamengo, beleza? Fiquem de olho nessas análises que nós passamos e agora vamos para os scouts. Galera, voltando aqui para os scouts, vamos começar com os goleiros, tá? Então vamos começar com pontuação, tá? Nos últimos 5 confrontos. Tá? Vamos lá? Então, vamos olhar aqui. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei pra vocês, prestar atenção no jogo do Inter e do Fortaleza. Tá aí. Então, vamos falar de defesa. Os times que pontuaram mais com seus goleiros nos últimos 5 jogos, jogando em casa. Inter, Corinthians, Fortaleza e Atlético Mineiro, tá? E você vê, muito interessante o jogo do Inter e Fluminense, porque o Fluminense, quando joga fora de casa, cede pontuação a goleiro. Então, olha como o dados estatísticos aí do Inter é bom para goleiro. Corinthians, também acho bastante viável, inclusive nas dicas que eu dei de goleiro, eu coloquei o Cássio como uma aposta. Por quê? Porque o Fortaleza não é um dos times que mais cedem, mas é um time que cedeu uma média razoável. Então vale sim fazer uma aposta no goleiro do Corinthians, assim como o goleiro do Fortaleza, porque o Santos é um time que finaliza bastante, tá? Como visitante, os times que mais fizeram boas médias com seus goleiros, tá? Nós temos o Grêmio, o Ceará, o Sport e o Santos. Só que no confronto do Santos, o Fortaleza não cede tanta pontuação para goleiro, então tome cuidado. Assim como o Flamengo não cede tanta pontuação, então cuidado com o goleiro do Sport, tá? Uma aposta no goleiro do Ceará é válido e uma aposta no goleiro do Grêmio, chamando a atenção para o goleiro do Grêmio como visitante, porque o São Paulo cede bastante pontuação para goleiro. Assim como o goleiro do Atlético Goianiense também é muito válido para essa rodada, porque o Bahia cede pontuação, e também o goleiro do América, porque a Chapecoense também cede bastante pontuação para goleiro, tá? Vamos falar, mantendo-se aí em goleiros, tá? Vamos falar em defesas. Goleiros que mais fizeram defesas nas últimas 5 rodadas, jogando em casa, tá? Nós temos o Corinthians, o Cássio, Daniel do Inter, tá? E aí você tem 2 ali que é o goleiro do São Paulo e o goleiro do Bahia, tá? Então assim, só que o Ceará, tá? É um time que, como eu falei, finaliza bem. Então ainda vale manter, inclusive o Cássio, se não é o mais, é um dos goleiros que tem mais defesas até agora. Então é válido, tá? Fica de olho. Do Inter também, tá? Continuo batendo na tecla, tá? O do Fortaleza também. Por quê? Porque o Santos é um time que cede defesas para goleiro, então é válido. Jogando fora de casa como visitante, goleiros do Grêmio, do Santos, tá? Aí você pode colocar o do América e do Atlético Goianiense. São goleiros que eu apostaria, principalmente visando mais o goleiro do Grêmio e do Santos, porque São Paulo e Fortaleza cedem defesas, tá? Então fica de olho, que são aí bons goleiros, tá? Aí você me pergunta, goleiro, já vou dar dica aí, tá? Quais goleiros então você confiaria? Jogando em casa, tá? Vale apostar no goleiro do Fortaleza, no goleiro do Inter, tá? No goleiro do Corinthians e no Flamengo. Para mim são seguranças. Como visitante, para mim mais aposta, tá? O goleiro do Grêmio, o goleiro do América
e do Atlético Goianiense. Então, para mim, esses são os goleiros que a gente pode pensar em apostar para a rodada de número 16, tá? Vamos passar para os nossos queridos laterais. Vamos falar de laterais direitos, tá? Pontuações nas últimas 5 rodadas. Então, laterais direitos que mais pontuaram nas últimas 5 rodadas: Inter, Fortaleza e Cuiabá. Tá? Só que no Cuiabá, preste atenção que o Atlético Paranaense não cede pontuação para lateral. Então, eu já descartaria. Agora, continua prevalecendo as partes defensivas aí do Inter e Fortaleza. Tá? Porque o Inter e Fortaleza foram os times que mais conquistaram pontuações com seus laterais direitos e o Fluminense e o Santos cederam pontuações. Assim como é válido o Fagner, porque o Ceará cede pontuação para lateral direito. Tá? São laterais bons. Assim como eu acho válido uma apostinha bem ousada no lateral do São Paulo, porque o Grêmio cede. Tá? Como visitante, você vê que laterais direitos, tá? Inclusive, sempre quando eu dou a minha análise, quando eu falo, quer fazer uma aposta em lateral de time ruim, é do Sport. Lateral direito do Sport é muito bom. É muito bom, ele tem um scout muito bom, bate falta, né? Chuta de fora da área e cruza. Vale fazer uma aposta, tá? Mesmo contra o Flamengo. Você vê que ele é o lateral que mais conquistou pontuação nos últimos 5 jogos. E o Flamengo cedeu. O Flamengo cede pontuação para lateral direito. Tá? O Grêmio é o segundo time que mais cedeu pontuação. Só que eu gosto muito do Wanderson, tá? Então acho, mesmo que o São Paulo não cede tanta pontuação para lateral direito, o Wanderson para mim é uma excelente aposta. Agora, 2 apostas ousadas como visitante. Lateral direito do Atlético Goianiense e do América é válido, porque a Chape e o Bahia cedem muita pontuação para lateral direito. Tá? Foquem nisso. Continuando aí com os laterais direitos, vamos para scouts, vamos para desarmes. Vamos lá? Vamos lá. Laterais direitos que mais desarmaram. Você vê que o Inter ainda prevalece, galera. Incrível, né? Então, lateral direito do Inter, do Corinthians e da Chapecoense foram os laterais que mais desarmaram. Então, são laterais propícios a você colocar no teu time. O do Ceará nem tanto, mas o Santos é o time que mais, assim, bem acima, cedeu desarme para lateral direito. Foram 20 desarmes em 5 jogos, são 5 desarmes por jogo. Então, olha como que pode valer a pena. Já pensou sair com SG, uns 2, 3 desarmes com o lateral do Fortaleza? Olha que massa, sair aí com 7, 8 pontos. Então, corre aí que vale a pena, tá? Como visitante, laterais direito, olha aí, ó, Wanderson, né, do lateral direito, e Marcos Rocha do Palmeiras, tá? Laterais direito como visitantes. Tá? Você vê que, como mandante, os que mais cederam desarme para lateral direito foi a Chape, Flamengo e o Inter. Lembra que eu falei, né, do Sport? Mesmo que o Sport não teve desarme, né? Mas eu gosto muito do lateral direito do Sport, mesmo sendo contra o Flamengo, e pode ser uma aposta bem ousada. Tá? Fiquem de olho nisso aí. Vamos falar dos nossos queridos laterais esquerdos, pontuações. Vamos lá. Laterais esquerdos que mais pontuaram nas últimas 5 rodadas. Do Flamengo, novamente, olha como que o Inter, os 2 laterais do Inter é bom para rodada, tá? Estou focando nisso e também do Fortaleza. Então, você vê que laterais esquerdo do Flamengo, Inter, Chape, olha a Chape também, viu? E o Fortaleza é válido. São laterais bons para rodada, tá? Você vê que Grêmio, Sport, Fluminense, Atlético Goianiense e América são os times que mais cederam pontuações médias como visitante. Então você vê que lateral esquerdo do Flamengo, do Inter, principalmente aí, né, do Fortaleza, até mesmo da Chape, é muito interessante para essa rodada. Como visitante, laterais esquerdos do Atlético Goianiense e do Ceará, top de linha para essa rodada. Até porque vão jogar com os times que mais cederam pontuações para lateral esquerdo, que é o Bahia e o Corinthians. Jogando em casa, o Bahia e o Corinthians são os times que mais cederam média de pontuação para laterais esquerdos. Então é válido apostar em lateral esquerdo também, tanto do Ceará quanto do Atlético Goianiense. Beleza? Vamos falar dos scouts. Continuando aí dos laterais esquerdos em desarmes. Tá? Você vê que ainda prevalece laterais esquerdo do Inter, da Chape, do Flamengo, do Bahia e do São Paulo. Tá? Lembra que eu falei que é válido fazer uma apostinha no lateral do São Paulo? Pode ser o esquerdo, principalmente quem deve jogar é o Reinaldo, porque o Grêmio cede. E olha para você ver como é interessante. Eu sou muito mais apostar no lateral direito do Fortaleza do que do esquerdo. Tá? Agora,
prevalece. Laterais esquerdos do Flamengo, da Chape e do Inter, bons para essa rodada, tá? E como visitantes, boleiro, América e Grêmio são times que mais conquistaram desarmes com seus laterais esquerdos. Aí tem uma gama aí de times que cedem desarmes para lateral esquerdo. Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Fortaleza e Cuiabá são os times que mais cedem desarme para lateral esquerdo. Desses aqui, quais que eu faria uma aposta, tá? Como visitante. Lateral esquerdo, tá? Do Santos, do Ceará. Para mim são laterais de aposta, tá? Então, laterais do Ceará e do Santos como visitante, eu faria uma aposta. Beleza? Vamos agora passar para os nossos queridos zagueiros. Pontuação nas últimas 5 rodadas, tá? E novamente os scouts, os números nos trazem a tendência que fechar uma zaga com Fluminense, com Inter, ou apostar em jogadores de defesa, tanto lateral, goleiro quanto zagueiro do Inter, é uma boa. Porque em todos os scouts o Fluminense cedeu para a parte defensiva. Então, e novamente mostra isso aí. Então, zagueiros do Inter, uma boa para essa rodada. Fortaleza, São Paulo, tá? Tem o Atlético Mineiro, só que você vê que o Palmeiras não cedeu pontuação para zagueiro. Inclusive, negativou os zagueiros. Então tome cuidado, tá? Então, mas, por exemplo, eu faria uma apostinha em algum zagueiro do São Paulo, jogando em casa, do Fortaleza, do Inter principalmente, e uma aposta dentro de casa, sim, o Flamengo, quem sabe aí, permanecer no SG, né, contra o Sport. Zagueiros, né, com médias boas fora de casa, nas últimas 5 partidas. Sport, Grêmio, Ceará e Palmeiras. Mas novamente eu vou citar o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Da mesma forma que o Atlético Mineiro conquista boa média de pontuação, o Palmeiras não cede. O Palmeiras conquista, mas o Atlético não cede. Então é aquilo que eu falei. É um jogo que eu estou correndo da parte defensiva desses dois times. O máximo que eu faria é apostar em laterais de ambas as equipes para desarme. Tá? Agora, uma aposta no zagueiro do Ceará é muito válido, tá? Como visitante. Do Ceará, para mim, é muito válido, tá? Do América, tá? São zagueiros que eu faria uma aposta jogando fora de casa, tá? E aposta. Eu falei que dentro de casa, zagueiros do Inter, Fortaleza, Flamengo, para mim, essenciais. Mas como uma aposta, vou deixar 2 apostas aqui. Do Bragantino, tá? E também do Corinthians, beleza? Vamos falar de meio-campistas, tá? Pontuações de meio-campistas para últimos 5 jogos, tá? Você vê que os times que mais conquistaram pontuações com seus meio-campistas foram, jogando dentro de casa, Fortaleza, Bragantino, Flamengo e Internacional, tá? E o time que mais cede como visitante, Palmeiras. Você vê que o Atlético Mineiro não tem uma média tão boa com seus meio-campistas, mas é um número muito aproximado com os números cedidos pelo Palmeiras. Então eu faria uma aposta em algum meio-campista do Atlético Mineiro jogando em casa. Tá? Agora, com certeza, tá? Não é aposta. Para mim, são meios seguros. Jogando em casa, indico para vocês do Fortaleza, do Bragantino, do Flamengo e do Inter. Show de bola. Agora eu vou citar uma aposta. Uma aposta jogando, tá? Aí, dentro de casa. Cuiabá. Tem 2 meio-campistas excelentes. Tanto Gabriel Gava quanto o PP. Fiquem de olho aí. Meio-campistas que mais conquistaram pontuações nas últimas 5 rodadas como visitante. Atlético Paranaense e Palmeiras. Da mesma forma que eu citei o Atlético Mineiro, é um confronto duro, né? A gente sabe que o Palmeiras funciona muito bem com seus meio-campistas. Lógico, se acordar bem naquele dia o Scarpa e Veiga, Palmeiras é excelente. Se Scarpa e Veiga não jogar, o Palmeiras não joga. Então fiquem de olho nisso. Ainda assim, vale se apostar. Tá? Mesmo sabendo que o Atlético não cede pontuação para meio-campista. Mas eu acho que é uma aposta válida, tá? Agora, olha, tem uma gama aqui bem interessante. Como mandante, olha os times que mais cedem pontuação para meio-campista, tá? Chape, Bragantino, Cuiabá, Inter, São Paulo, Bahia e Flamengo. Então, para mim, meio-campista jogando fora de casa, seguramente falando para apostar, é do Atlético Paranaense, porque o Cuiabá cede muita pontuação para meio-campista. Agora, como aposta de meio-campista como visitante, tá? Indico aí para vocês do América, porque a Chape cede muito, tá bom? Pode colocar aí também uma aposta em algum meio-campista do Grêmio, seja ele o Alisson ou até mesmo o Jean-Pierre, tá bom? E principalmente do Ceará, tá bom? Preste atenção nessas dicas que eu passei para vocês. Permanecendo aí com meio-campistas,
Vamos falar de gols? Porque a gente tem bastante meio-campista aí, né? Artilheiro, né? Olha só. Meios-campistas que mais fizeram gols nas últimas 5 rodadas. Então, lembra que eu falei do Atlético? Olha só, o Atlético é o time que mais fez gol com meio-campista. E o Palmeiras sofreu gol com meio-campista. Então, prevalece. Tá? Então você vê que Atlético Mineiro, Flamengo e o Corinthians. Olha o Corinthians, hein? Foram os times que mais fizeram gols com meio-campistas. Tá? E os times que cederam, jogando fora de casa. Palmeiras, Atlético Goianiense, Grêmio, Fluminense, América e Atlético Paranaense sofreram gols de meio-campistas. Tá? Como visitante, Atlético Paranaense, Santos e Grêmio foram os times que mais fizeram gols com meio-campistas. E como mandante, os times que mais cederam ou sofreram gols de meio-campista. A Chape, o Cuiabá e o Bragantino. Novamente chamando a atenção para o jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá. Porque ao mesmo tempo que o Cuiabá cede muita pontuação para meia, é um dos times que mais sofreu gols para meio-campista, e o Atlético Paranaense foi o time que mais fez gol com meio-campista como visitante. Então, olha como os dados batem bem. Agora, uma aposta no meio-campista do América é interessante, por mais que não tenha feito gols, porque a Chape sofre muito gol de meio-campista, tá? Então foquem nesses meios-campistas, beleza? Vamos aí, galera. Pontuações. Vamos falar dos nossos queridos atacantes. Nas últimas 5 rodadas, tá? Times que mais conquistaram pontuações com os seus atacantes. Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro. Você vê que são poucos times que vêm conquistando pontuação com os seus atacantes. Então, novamente, você vê que o jogo do Fortaleza tende a propiciar muito ponto para o Fortaleza. Tudo indica isso. Então, muito bom. Qualquer posição que eu indiquei do Fortaleza é bom para essa rodada. Você vê que o Santos é o time que mais cede pontuação para atacante quando joga fora de casa. Tá? Então, muito válido. Tá? Eu vou chamar a atenção para um confronto que não está em verdinho aqui, não está assim explícito, mas atacante para essa rodada do Bragantino é uma boa porque tem uma média de pontuação igual à média cedida pelo Juventude. Então, vale fazer uma aposta em algum atacante do Bragantino, tá? Atacante do Flamengo, uma boa. Atacante do Atlético Mineiro, excelente. Aí tem a questão aí, galera, do Inter. O Inter não tá com uma boa numeração, né? Mas aquela apostinha bem ousada, né? Como mandante do Yuri Alberto, eu te deixo o joinha, vale a pena sim, tá? Como visitante, somente o Juventude é o time que conquistou mais pontuação com seus atacantes nos últimos 5 jogos. E o Bragantino, você vê, o Bragantino é um time muito bom no ataque, mas é um time que sempre toma gols. O Bragantino toma em média em torno de 1.2, 1.3 gols por partida jogando em casa, tá? Mas o Juventude a gente sabe que perdeu um grande jogador aí, que é o Matheus Peixoto. Só que o Juventude nos últimos 2 jogos jogou com 2, 3 atacantes. Jogou com 2 pontas e um centralizado. Então, assim, ficou muito rápido o ataque do Juventude. Então, tende também a fazer gol no Bragantino. Então, se você tá aí numa liga de tiro curto, goleiro, eu quero dar uma ousada. Qualquer dos 3, né? Ataque aí do Juventude, vale a aposta, tá? Agora você vê que como mandante, justamente, os times que mais cedem pontuação para atacante. Bahia, Chape, Corinthians, né? O próprio Bragantino que eu citei e o São Paulo. Só que você vê que o Grêmio não vem conquistando, uma média em vermelho muito baixa, assim como o Atlético Goianiense, como eu expliquei pra vocês. O Atlético Goianiense é um time muito bom, muito organizado, né? Tem uma triangulagem de bola muito legal, mas quando chega naquela última terceira linha de ataque, não sabe finalizar, tá? Mas aí vai 2 apostas de atacante pra vocês. Apostas. Atacante do Ceará e do América é válido pra essa rodada. Beleza? Continuando aqui, vamos nos gols. Opa, apertei errado. Já tá nos gols. Obrigado, aplicativo. Olha lá. Lembra que lá, ó, agora sim vocês vão entender. Tudo que eu passo pra vocês batem, porque eu já estudei. E olha só como é. Lembra que lá no começo, falando das estatísticas do Cuiabá, olha só os times que mais fizeram gols como mandante. Eu falei do Cuiabá. O Cuiabá é o time que mais fez gol com seus ataques. Foram 6 gols nas últimas 5 rodadas. E o Atlético Paranaense cedeu exatamente a mesma pontuação. Então, olha como é interessante fazer uma aposta num atacante do Cuiabá. Tá? É bem válido. Do Fortaleza, a mesma coisa, porque o Santos toma muito gol. Sofreu pelo menos 1 gol por rodada jogando fora de casa. Do Atlético Mineiro, com certeza, que o Palmeiras sofre, né? Do Flamengo e Inter, prevalece. Aí, então assim, atacantes seguros. Tá? Peraí que eu já falo, vamos finalizar aqui, ó. Atacantes que mais fizeram gols nas últimas 5 rodadas como visitantes, somente o do Ceará. Então, esse dado do Ceará bate com aquela aposta que eu fiz agora na pontuação, lembra? E o Corinthians sofreu no mínimo 1 gol jogando dentro de casa. Então,
jogando fora de casa como visitante, fazer uma aposta em um atacante do Ceará é muito válido. Agora você vê que como mandante, os times que mais sofreram gols aí, o Bahia, a Chape, o Corinthians, o Flamengo e o São Paulo. Só que o Grêmio quase não fez gol, né? Não apostaria no Sport e muito menos no Atlético Goianiense. Agora sim, vou finalizar. Apostas de atacantes jogando como visitante. Atacantes do América, do Ceará, tá bom? E do Juventude. 3 apostas de atacante como visitante. Agora atacantes como mandante, jogando em casa. Quem que eu indico pra vocês? Do Cuiabá, Fortaleza, Atlético Mineiro, do próprio Bragantino, do Flamengo e do Inter. Beleza? Então, galera, praticamente eu passei aqui todos os dados para vocês básicos, né, mostrando o lado bom para se apostar em quais jogadores. Eu acho que vai ajudar bastante vocês. Indicações aqui, nem vou passar aqui, eu vou deixar aqui para vocês, de técnico. Então, técnico, eu vou deixar 5 dicas de técnico para vocês. Eu já passei isso no outro vídeo, mas como não tem média de técnico aqui, tá? Técnico para mim, para se apostar para essa rodada, o Juan Vaivoda, né, do Fortaleza. Minha primeira indicação, do Bragantino. Minha segunda indicação, terceira indicação do Flamengo, quarta indicação do Grêmio e minha quinta indicação do América Mineiro. Então são esses 5 técnicos que eu deixo como indicação pra vocês, tá bom? Galera, um vídeo simples, sem muito nhenhenhê, mas pra ajudar vocês que não tem tempo de assistir uma live, de ficar ali 2, 3 horas. Então um vídeo aí de 45, nem sei quanto tá dando aqui, mas menos de 1 hora, que vai ajudar vocês a escalarem, montar o time de vocês pra rodada de número 16, tá bom? Espero ter ajudado, né? Obrigado por ter ficado conosco. Como eu sempre digo, se eu merecer, se foi bom conteúdo, se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar levando nossos conteúdos pra muito mais amigos do Cartola, tá? Um grande amigo do seu amigo... um grande amigo do beijo do seu amigo é complicado. Aqui é assim, é uma doideira danada. Isso é edição, aqui a gente deixa erro, deixa tudo. Um grande beijo do seu amigo boleiro. Muito obrigado, Deus te abençoe sua família, se cuide. Uma ótima semana a todos e vamos que vamos, bora que bora e fui!